Então, a resolução do exercício 4, nós vamos utilizar as 4 equações de balanço de massa, dm dt, m.1 menos m.2 mais o termo reacional, de energia, ddt, da energia interna, mais a massa, v quadrado, divididos por 2, mais a energia potencial, é igual ao somatório de K minúsculo 1 até K maiúsculo, onde K maiúsculo é o número de correntes, neste caso são 2 correntes no compressor, uma entrada e uma saída, m.k, H chapéu, mais V quadrado dividido por 2, mais a energia potencial, mais o Q ponto, a taxa de calor, mais a potência, a taxa de trabalho, menos o P dV dt. E o balanço de entropia, que é a nossa terceira equação. ds dt é igual ao somatório de K minúsculo 1 até K maiúsculo, S.K, M.K, mais Q ponto divididos pela temperatura, taxa de calor divididos pela temperatura absoluta, mais o S ponto geração. Então, as nossas considerações, elas são feitas para o processo, ou seja, a consideração feita para uma equação, ela abrange as 3 equações. Processo reversível, quer dizer que o termo de geração de entropia é nulo. Regime permanente, quer dizer que o dm dt, o acúmulo, é zero. Além disso, todo o termo do lado esquerdo da equação do balanço de energia também é desprezado. O termo dV dt também, pelo mesmo motivo. E o termo ds dt. Podemos desprezar as variações de energia cinética e potencial no balanço de energia, pois não há uma variação de diâmetro nem de vazão entre as correntes e não há nenhuma corrente acima ou abaixo do solo. Além disso, processo adiabático, pois o compressor ideal ele não troca calor com a vizinhança, então isso quer dizer que o Q ponto é nulo e o Q ponto sobre T, lá no balanço de entropia, também é nulo, certo? Além disso, é um sistema aberto, pois o compressor tem uma corrente de entrada e uma corrente de saída, tá? Então, os termos relativos ao balanço de entropia S.K, M.K, ele é importante, assim como o M.K e o H chapéu K também é importante. Além disso, o compressor ele não apresenta reação química. Então, lá no balanço de massa, o termo reacional também pode ser desprezado. A nossa equação, então, simplificada para o balanço de massa, torna-se m.1 igual a m.2, que é igual a um m ponto generalizado. A nossa equação do balanço de energia, simplificada, torna-se 0 igual a m.1, H chapéu 1, menos m.2, H chapéu 2, mais WS ponto. Desta forma, podemos escrever 0 é igual a m ponto, pois o m.1 é igual ao m.2, que é igual ao m ponto, H chapéu 1 menos H chapéu 2, mais WS ponto, potência. Tá? Lembrando que o H1 menos o H2, tá? Para um gás ideal, certo? Gás ideal, ele só tem variação com a temperatura. Então, eu posso dizer que H2 menos H1 é Cp T2 menos T1, certo? Já passei o WS ponto para o lado esquerdo e dividi pela taxa mássica. Então, a minha equação fica WS ponto dividido por M ponto igual a Cp chapéu, porque eu estou trabalhando com taxa mássica, então o meu calor tem que ser específico por unidade de massa, T2 menos T1, tá? Da mesma forma, eu posso simplificar a equação do balanço de entropia.
ela torna-se M ponto vezes S chapéu 1 é igual a M ponto S chapéu 2, certo? Porque eu só tenho o termo relativo à entrada e saída de corrente da entropia. Bom, além disso, tá? Nós vamos utilizar a equação da entropia da matéria, certo? No material já previamente enviado, encontra-se essa equação. Então, nós temos que a entropia no estado 2 é função da temperatura em 2 e pressão em 2, menos a entropia no estado 1 é função da temperatura em 1 e pressão em 1. É igual a Cp específico, pois nós estamos trabalhando com entropia específica, ln de T2 sobre T1 menos R ln de P2 sobre P1. Essa equação, tá? Ela já foi deduzida na aula previamente enviada de entropia da matéria, certo? Bom, por que eu escolho esta equação? Porque eu conheço T1 e P1, só que eu não conheço T2 e conheço P2. Então, a ideia aqui é encontrar uma variável que esteja tanto na equação do balanço de entropia, que é a temperatura em 2, como na equação do balanço de energia, certo? Bom, então continuando aqui. Nós sabemos que S2 é igual a S1 lá pela equação geral do balanço de entropia. Posso cancelar as massas. Dessa forma, eu vou falar que S2, função de T2 e P2, é igual a S1, função de T1 e P1. Então, eu posso dizer que Cp ln de T2 sobre T1 é igual a R ln de P2 sobre P1. Propriedade do neperiano, ln de T2 sobre T1, eu posso elevar o Cp que está multiplicando. É igual a ln de P2 sobre P1 elevado a R. Certo? Bom, então desta forma nós podemos cancelar os neperianos. E além disso, como eu quero deixar como variável explícita, é a temperatura em 2. Então, o que será feito? Será divididos por Cp, esse expoente, dos dois lados. Então, nós temos que T2 sobre T1, Cp divididos por Cp é igual a P2 sobre P1, R dividido por Cp. Desta forma, então, eu fico com T2 é igual a T1, P2 sobre P1, R divididos por Cp. Então, vou substituir a temperatura em 2, obtida pela equação da entropia da matéria, na equação do balanço de energia, certo? Então, eu fico com Ws ponto divididos por M ponto igual a Cp, tá? Como o T1 aparece tanto nesta equação como nesta equação, eu também vou deixar ele em evidência. P2 sobre P1 elevado a R dividido por Cp menos 1, tá? Aqui o que tem que tomar cuidado é que o Cp, ele tem que ter a mesma unidade do R. Então, se o R estiver em unidade molar, deve ser feita a modificação para a unidade específica. Ou transformar o M ponto em N ponto, em quantidade de matéria por tempo. A letra B, então, a potência, ela tem duas etapas. A etapa do Ws ponto 1 mais o Ws ponto 2. O Ws ponto 1 é referente à primeira compressão, ou seja, de P1 até P asterisco. E o Ws ponto 2 é a segunda etapa da compressão, de P asterisco até P2. Então, Ws ponto 1 será MCP T1, P asterisco divididos por P1, elevado a R divididos por Cp chapéu menos 1. E o Ws ponto 2 é definido como M ponto, Cp chapéu T1, P2 dividido por P asterisco, elevado a R divididos por Cp chapéu menos 1. Somando, então, essas duas equações para encontrar a potência total, nós temos que Ws ponto total é igual a M, Cp chapéu, T1, P asterisco, divididos por P1, elevado a R, divididos por Cp, mais P2, divididos por P asterisco, elevado a R, divididos por Cp, menos 2, certo? O trabalho mínimo,
ele é feito como, matematicamente? A derivada da potência do WS total em relação ao dP asterisco é igual a zero. Então, nós vamos fazer a derivada desta equação em relação ao P asterisco. Isso significa que todas as outras variáveis são constantes. Apenas o P asterisco é variável. Então, nós temos que o MCPT1 permanece uma constante, tá? E aí nós vamos derivar. Vamos chamar o P asterisco dividido por P1, tá? De U na N, certo? Onde N é o R dividido por CP. A derivada de DU, ou seja, U é P asterisco dividido por P1, só que o P1 é uma constante, certo? Então, será N, onde N é o R dividido por CP, U na N, certo? Menos 1, então vai ser RCP menos 1, vezes o DU em relação ao DP asterisco, certo? Como DP asterisco em relação a DP asterisco é 1, a derivada, e o P1, é o denominador, é uma constante, só permanece, tá? Então, lembrando que DU, P asterisco, é igual a N, U na N menos 1, vezes DU, DP asterisco. A segunda etapa, certo? Será a derivada de P2, P asterisco, RCP, elevado a N, certo? Bom, o que que acontece? E o 2, a derivada de uma constante é zero, então o 2 vai sumir. Agora o nosso U é P2 dividido por P asterisco. A nossa variável está no denominador, certo? Então, vai ser o N vai permanecer R sobre CP, então R sobre CP. U na N menos 1, então P dividido por P asterisco, RCP menos 1, certo? E lembrando que a derivada de P asterisco elevado a menos 1 é a mesma coisa que menos 1, por isso que aparece este menos aqui, tá? Menos 1. U na N menos 1, então é menos 1 é a mesma coisa que P asterisco elevado ao menos 2 ou 1 sobre P asterisco ao quadrado, é a mesma coisa. Bom, então aqui nós temos a resolução da derivada. Além disso, a gente pode fazer alguns artifícios matemáticos, tá? O que que acontece? Então, nós ficamos com P asterisco divididos por P1 elevado a RCP menos 1 vezes 1 sobre P1. Só passei para o outro lado este termo aqui todo e ele vai ficar positivo. Então, vai ser igual a P2 elevado a P asterisco R dividido por CP menos 1 vezes P2 dividido por P asterisco ao quadrado. O R e o CP podem ser cancelados, por isso que eles somem, tá? Só ficam os exponenciais. Bom, como é que a gente vai juntar, então, todos os termos que estão com P1, todos os termos que estão com P2 e todos os termos que estão com P asterisco? É isso que foi feito desta etapa para esta. Bom, então, primeiro nós vamos juntar os termos relativos ao P2, por exemplo, tá? Então, eu tenho multiplicação de potência de mesma base. Eu tenho P2 elevado a RCP menos 1, então aqui está o expoente, certo? Eu repito a base, eu vou repetir o P2 e vou somar os expoentes. Então, RCP menos 1, tá? E aqui é a mesma coisa que eu ter elevado o P2 à unidade. Então, o P2 vai ser elevado a RCP menos 1 mais 1. Então, por isso que o P2 fica só elevado a RCP, porque eu vou cancelar o menos 1 com o mais 1. Tá? A mesma coisa é feita com o P1, certo? Porque quando eu passar o P1 para cá, multiplicando o P2, ele vai ser elevado a RCP menos 1, certo? Aqui é o expoente dele. E também elevado a 1 positivo, quando eu passar este P1 e este P1 para este lado. Então, da mesma forma, conservo a base do P1, RCP menos 1,
tá? Deste expoente e o 1 positivo. Como eu passei para o outro lado, eles estão no numerador. E o último é para o P asterisco. Então, aqui eu tenho P asterisco elevado a RCP menos 1. Aqui também, P asterisco elevado a RCP menos 1. Quando eu passar ele para o outro lado, ele vai ficar no numerador, ele está no denominador. E aqui é a mesma coisa que eu tiver P asterisco elevado ao quadrado, na 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou conservar a base, vou conservar o P asterisco e vou somar os expoentes. RCP menos 1, RCP menos 1 também, e aqui mais 2. Então, RCP menos 1 mais RCP menos 1 mais 2, eu consigo menos 1 com menos 1, menos 2, com mais 2, 0. Então, eu vou ficar com 2 RCP. Por isso que a minha equação torna-se P asterisco elevado a 2R divididos por CP, que é igual a P1 sobre P2 elevado a R sobre CP. O R sobre CP é comum aos dois, então os dois lados da equação eu posso cancelar, então eu fico com a mesma coisa que P asterisco ao quadrado é igual a P1 vezes P2. P asterisco é igual a raiz de P1 vezes P2.